Olá, graças a Deus. Mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem de Deus, a nossa leitura bíblica, que diariamente Deus nos dá revelações através da sua palavra, nos dando direção, temor, mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento. Se assim nós fizermos e obedecemos o nosso Deus através da sua palavra, quanto mais poderemos prevalecer e vencer através dela, confiando, acreditando e sabendo que Deus ele sabe todas as coisas, Deus é poderoso para isso e muito mais. Nós falamos sobre o próprio Salomão, que aí ele foi advertido com relação ao que estava fazendo, sobre a idolatria que ele começou realmente a fazer em pleno Israel. Depois Deus separou o seu reino, deu ao profeta, aliás, a ordem para poder anunciar a Jeroboão que ele ia ter 10 reinos sob a sua liderança. Deus o exaltou de uma forma maravilhosa e ele foi fazer besteira com aquilo que estava sob as suas mãos. Foi fazer bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel. E olha só então a profecia que nós lemos ontem. E aqui então, naquela época, 1 Reis 14, naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde viu o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre Israel. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi então à casa de Aias em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar, já tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim quando ela chegar, mas vá fingir que é uma outra pessoa. E quando Aias ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Imagina então a mulher assustada, tentando ser uma outra pessoa, e chega o profeta e fala: entre, mulher de Jeroboão. O homem estava quase que cego, e ele disse: por que esse fingimento? Eu fui encarregado de dar a você as más notícias. Vá dizer a Jeroboão o que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, os bezerros de ouro em Betel e Dan, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei de graça a família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como se queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão, e os que morrerem na cidade, as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. E quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Olha só, esse que ficou doente, ele até ia morrer sim, mas o Senhor disse que esse ainda seria ser salvo, porque Deus nele encontrou alguma coisa, ele foi até sepultado. Os outros jamais iriam ser comidos de aves do céu, de cães, enfim. Olha só que desgraça o Jeroboão ele plantou para sua própria família. Por o Senhor vai levantar para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor vai ferir Israel de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele tirará Israel dessa boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram
e ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Você vê que um líder, como ele fez o povo errar o caminho. Esse povo sabia o que tinha que fazer, mas é muito mais fácil realmente se acomodar, se conformar, achar que é assim mesmo, que Deus quer que se faça. Eles tinham entendimento, eles tinham como saber, mas não queriam. Porque é muito mais fácil você apenas fazer o que alguém manda e não fazer o que Deus quer que você faça. Então olha só o que diz no 17. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza, e assim que entrou em casa, o menino morreu. E eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, vão estar escritos nos livros históricos dos reis de Israel, que vai ser no livro de Crônicas, que vamos estar lendo após. Ele reinou durante 22 anos, então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Aí voltamos a falar sobre o reino de Jeroboão, rei de Judá. O Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá, 30 e 41 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. A sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova, pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados do que tinham feito. Você vê que o próprio nome Judá, que foi o filho de Jacó, ele fez tantas coisas erradas naquela época. Ele realmente fez filho com a sua própria nora, ele se contaminou com essa mulher, enfim, coisas assim, que você olhar lá o que Judá fez, foi coisas absurdas. Mas até hoje é chamado então que o próprio Davi, aliás, o próprio Cristo, enfim, Davi é a raiz de Judá, né? Mas Judá fez o que o Senhor reprova, pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito, e também construíram para si altares idólatras. Quer dizer, o próprio Salomão estava influenciando seu filho Roboão. Colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo das árvores frondosas. Havia no país até prostíbulos cultuais, olha só, prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então, o que ele tinha expulsado, limpado aquele lugar, assim então eles mesmos começaram a se contaminar naquilo que o Senhor detesta. E no 5º ano do reinado do Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora todos os tesouros do templo, do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronzes para substituí-los e os entregou ao chefe dos guardas da entrada do palácio real. E sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. E os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo que ele fez também vão estar escritos no registro dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, e Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, sua mãe. Era uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Olha só, 2 homens que Deus colocou eles sobre um reinado, deu a eles poder, autoridade para vencer, para poder prevalecer, para poder realmente viver algo novo de forma tão sobrenatural. E Deus realmente deu o suporte para que eles pudessem viver o melhor dessa terra, como Salomão viveu, como Davi viveu. Mas eles escolheram fazer aquilo que é errado, aquilo que não era da parte do Senhor, não queriam obedecer, enfim, fazer o que agradava a Deus. Preferiu se prostituir diante dos altares idólatras, que o próprio pai de Salomão assim lhe tinha feito. Por mais que ele começou a reinar sobre Jerusalém, que era uma cidade tão forte, Judá, eles se prostituíram, eles se deixaram se levar pela circunstância, como o próprio Jeroboão, que tinha 10 tribos no seu reinado. Era para ser realmente algo assim surpreendente. Deus tirou ele do meio do povo, era apenas um servo, não tinha uma linhagem real, mas Deus o levantou, como o próprio Davi foi levantado lá do pasto das ovelhas. Mas Davi foi aquele que realmente agradou a Deus. É o que precisamos fazer diariamente, ter um coração bondoso como o de Davi, um coração que
tenha a vontade de fazer aquilo que agrada ao nosso Deus diariamente, ainda mais que Deus exalte, prospere, que é aquilo que é sempre falado. É só você ver uma pessoa quem ela é, você dá poder a ela, honra, glórias, e ver o que ela vai fazer a partir disso. Quando as pessoas elas começam a deixar o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba entrar no coração, na alma, como foi com esses homens. O próprio Roboão, ele quis ser mais duro que o seu pai, e sabia que ele conseguiu dividir o próprio reino, que já era realmente aquilo que o Senhor disse que iria assim acontecer. E Deus, ele sabe todas as coisas, Deus tem o poder, Deus é soberano, e Ele quer nos exaltar dia após dia. E é o que precisamos fazer, ouvir mais a sua voz, ter entendimento e revelação da sua palavra, porque ela vai se cumprir de forma literal, não importa o tempo que vai passar, Deus ele cumpre com a sua palavra. Então, assim precisamos estar atentos à sua voz, à sua palavra, e que nenhum mal, nenhuma situação contrária, diabólica, maldita ou maligna possa impedir de chegarmos ao lugar desejado, de viver aquilo que é o sobrenatural do próprio Deus. Deus venha realmente abençoar muito a nossa vida, nossa casa, nossa família, e que sejamos altamente agraciados por isso. Amém? Vamos orar. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na sua presença e poder louvar, adorar o Senhor, saber que a tua presença é o que faz a diferença, meu Pai, sobre a nossa vida. E então pedimos ao Senhor todo o entendimento, a revelação, o conhecimento, a sabedoria, como o próprio Salomão pediu ao Senhor, e o Senhor deu a ele, meu Pai, tudo aquilo que ele não pediu. Então nos dê também, meu Pai, realmente condições de poder viver algo novo, algo de forma sobrenatural. Muitas vezes nós temos tantas lutas, batalhas, guerras internas, externas, enfim, mas só o Senhor tem o poder de nos abençoar e nos consagrar ainda abundantemente. Então pedimos a tua bênção. Olha para o nosso coração, a nossa alma, o que há realmente de verdade, meu Pai, porque o Senhor conhece até a intenção do nosso coração, e que sejamos altamente agraciados, recompensados, libertos pela tua palavra e assim pelo teu poder. É o que eu te peço, e assim te agradeço sempre com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra, essa direção, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda muito mais. Você vê que o próprio Jeroboão e o próprio Roboão, eles desprezaram, eles não agarraram a oportunidade que estavam sobre as tuas mãos. Então Deus tem o poder de abençoar e também de levá-los a uma destruição. É Deus que exalta, também é Deus que humilha. Então, esteja nas potentes mãos de Deus, Ele vai te exaltar ainda muito mais. Amém? Com amor, com temor e com sabedoria, Deus vai consolidar o nosso reinado, a nossa própria vida, nossa casa, família. Então é nessa fé que devemos estar dia após dia, e com certeza Ele há de nos surpreender e abençoar ainda muito mais. Amém? Fica com Deus, tenha uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus.